Vamos ler. Diz assim na minha Bíblia: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos e a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. No 2. Eu espero. No mundo não tinha paciência não, mas Deus melhorou um pouquinho. Porque eu no mundo, igreja, eu era seco. Eu costumo dizer que eu era seco e esturricado. Quando eu casei, minha esposa ela ainda alcançou seco. Cor e osso. Mas se olhasse para mim muito, eu perguntava por que terminaram, qual o problema? Eu perguntava logo. E quando eu fui para a igreja universal, e glorifica a Deus porque passei por lá. Não um momento desdém, porque foi lá que eu me libertei. Muito embora Deus depois me chamou para outro ministério. E continua a minha trajetória. E lá eu me libertei. No primeiro dia que eu entrei, uma sexta-feira, ainda existia o culto dos jovens que existiam, as obreiras chamadas Amarelinha, a irmã está ali, ela se lembra, ela fez parte do conjunto e Deus quer te usar mais, irmão. Não esqueça, não enterre seu talento não. Quando a senhora louvou aqui, a senhora pode não perceber, mas Deus operou maravilhas. Deus fortaleceu muitas pessoas aqui, no momento em que a senhora cantou. Às vezes a senhora não percebe, acha que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando. Creia nisso, creia nesse mistério. E não enterre seu talento não. Jesus! Não enterre não. É forte! Vamos começar do começo? Amém. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. 2. E embarcando nós em um navio Adrimitino, nome difícil, partimos navegando pelos lugares das costas da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio tratando, olha, preste atenção, Paulo, humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegassem, vagarosamente, havendo chegado apenas à frente de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Passado muito tempo e sendo perigoso a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os demonstrava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incomodada e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas os centuriões criam mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais dele foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento, a África e do Couro, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente lhes pareceu ter já o que desejavam, e fazia-se de vela. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu-lhe nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando-lhe de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Pulamos daqui para o 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma
nas pequenas tempestades, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muitos que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varão, ter-me ouvidos a mim, não partir de Creta, e assim evitaria esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Amém? Vou ficar por aqui porque a leitura é muito extensa. É como um farão usado por Deus disse. E Deus já havia me dado a palavra. Assim que a irmã me convidou para pregar, eu fui para a oração. E eu tenho um costume. Eu sou assim. Se Deus quiser me mudar, que Ele me mude. Eu digo a Deus, em todas as minhas orações, muitos podem brigar, sair na mão, derrubar um para ter agenda. Eu não faço questão de agenda. Se não for feita por Deus, eu digo a Deus, Deus, só me leve aonde o Senhor quer me levar. Eu não quero ir naquele lugar, eu não quero ir em lugar nenhum, levado pelo homem, porque o homem não vai sustentar a minha palavra. Aleluia, Deus. Mas Deus me convidou e aqui estou obedecendo a voz de Deus. E Ele me convidou. Me incomodou ontem, eu fui acompanhar a missionária no EPI, no altar, Ele me deu esta palavra. E durante a noite quase que eu não consigo dormir, Deus me incomodando, me dando inspiração. Deus, eu quero dormir, Deus. E Ele me incomodando, Deus, eu quero dormir, Deus. Minha esposa já estava dormindo. Me deu uma dor de barriga. Meu Deus, poxa, eu vou levantar, vou ter que orar. Eu fui orar e Deus me encheu. Deus me encheu da presença dEle. A dor de barriga foi para o espaço. E ali eu pude dormir sossegado. Hoje, durante o dia também, Deus me incomodava para meditar nessa palavra. Fiz um esforço, não sei porquê, mas fiz um esforço. E quero deixar um título, eu não sou também muito de dar título à pregação. Mas essa Deus me deu um título que diz assim: navegando com ventos contrários. É como eu disse no início aqui, igreja. É necessário que nós temos a consciência, é verdade. Nós temos que ter a consciência de que nós somos mais que vencedores. Temos que ter essa consciência. Temos que ter melhor essa convicção. Por mais que você esteja enfrentando lutas, tempestade, mesmo no meio da tempestade, você tem que ter convicção de que você, de que eu, de que nós, de que a igreja do Senhor Jesus é mais que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia. E era assim que Paulo pensava. Paulo injustamente foi julgado. Foi preso. E ele não tinha por que ser acusado. E tentaram simplesmente porque Paulo era ousado. Era um pastor ousado. Era um pregador intrépido. Ele não deixava as minhas palavras. Eu costumo dizer: Deus, se o Senhor me disser que é A, eu só vou dizer A. Eu não vou dizer B, não vou dizer C, só vou dizer A. Mas se o Senhor me disser que é Z, eu vou dizer todo o alfabeto para chegar no Z. Aleluia. Aleluia. E Paulo era assim. Se Deus dissesse a ele o que dissesse, ele largava na lata. Ele não tinha medo de que ele chegasse naquela cidade por um acaso e matassem ele. Ele não temia a morte. Amém. E essa semana na escola bíblica, no domingo passado, rolou essa questão. Não é que sejamos melhor do que ninguém, mas se você é cristão, e eu digo, quando eu chamo cristão, igreja, não é crente, é cristão. É aquele que obedece, ainda com suas limitações. Quando eu chamo cristão, é aquele que obedece o Senhor Jesus. Porque crente, até Satanás é. Verdade, Jesus. A Bíblia nos revela isso. Que ele crê que Deus existe e estremece. Aleluia. Agora, se você me encontrar na rua, você é crente em Cristo Jesus. Aí é outra história. Eu sou sim, sou. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas mazelas,
com todas as minhas fraquezas, eu sou crente em Cristo Jesus. E era isso que Paulo tinha, uma certeza. Muito embora no início do ministério dele, ninguém acreditava como é que aquele que nos perseguia, aqueles que mandavam prender e matavam sem pena, não acredito que aquele homem está servindo a Deus agora, não. Glória a Deus. E foi assim também, eu creio, na conversão de muitos aqui. Amém, Deus. Porque foi assim comigo. Eu era usuário de droga. Eu era beberrão. Quando começava a beber, parecia que eu queria que as prateleiras do boteco secassem. Eu era brigão. Eu era. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus, todos aqueles meus amigos, entre aspas, não acreditaram. Mas aí eu pouco me lixei. Porque quando eu fui para Jesus, não que eu seja melhor do que ninguém, digno de honra, de glória, louvor, é o Senhor Jesus. Eu fui decidido. Amém, Jesus. Eu fui querendo, como aqueles homens, quando essa embarcação foi a pique. Nós podemos chegar lá, na leitura, você vai ver que a embarcação se destruiu. E alguns que sabiam nadar chegaram à ilha nadando. Outros tiveram que se agarrar a algumas tábuas, algumas coisas que estavam flutuando. Foi assim na minha vida. Eu queria me agarrar em algo porque eu estava desesperado. Para sair daquela vida das drogas, eu não tinha forças. Meu Deus. Eu queria. Havia um desejo dentro de mim, eu queria sair daquela situação. Às vezes eu bebia. Eu vomitava e não tinha mais o que vomitava bílis. E no outro dia não aguentava levantar as pernas frouxas, trêmulas, fraco. Eu queria deixar, mas não conseguia. E a minha tábua de salvação, como foi a sua, foi Jesus. Aleluia. Por isso eu digo, continua segurando nela. Aleluia. Tá difícil, mas segura. Chorando, mas segura. Tá difícil. Ai, muitos podem dizer aqui, tá difícil. Eu estou a ponto de largar, de abandonar. Não faz isso não, querida. Não faz isso não, meu querido. Não faz não. Se eu lhe contasse a nossa história, você ia chorar junto comigo. Glória a Deus. Mas para a glória de Deus, continua segurando firme nele, porque ele é a única solução, é a única tábua de salvação, é a única em que nós podemos nos agarrar, ainda sem forças, mas se agarrar, que ele vem e lhe segura. Amém. Ele vem com a força dele, com o poder dele, ele segura. Só basta que nós creamos nele. E quando eu digo crer, quem crê obedece. Quem crê confia. Aleluia. Nós temos que confiar. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permaneça para sempre. Permaneça para ser salvo para a eternidade, independente das tempestades. Não é fácil navegar com o vento contrário. É, meu Deus. Você quer ir em frente e não consegue. Você quer ir em frente o vento que a Bíblia relata aqui. Era um vento forte. Um vento sota-vento que bate contrário à embarcação. Ela quer ir para frente, mas ele empurra para o lado. Vento contra vento. Sota-vento. Depois, quando parecia que já estava tudo legal, aqui a gente vê que chega num momento e o vento parece que se cala. Paulo adverte: nós não devemos sair, porque Deus já havia mostrado. Não devemos sair porque corre o risco de se perder. Se perder a embarcação e se perder até vidas. Mas depois, eu não vou ler, em casa você lê. Deus mostra a Paulo. Paulo estava orando. Deus mostra a ele porque ele estava orando.
não é diferente. Aqui me perdoe, mas eu vou falar. A maior dificuldade nas igrejas hoje é culto de oração. Verdade. Eu tiro pela minha onde eu congrego. É 4, 5, quando tem muito, que o pastor fica alegre, é 15, 20 pessoas. É uma luta. E o crente não sabe que a vitória dele está na oração. É a arma mais potente. Todo mundo conhece a história de Nagasaki e Hiroshima, né? Aquela bomba que foi lançada na Guerra Mundial e destruiu 2 cidades. A sua oração é muito mais potente do que isso. Você nem imagina. A sua oração é muito mais potente do que isso. A sua oração faz Deus se levantar do trono. Imagina! Aleluia! A sua oração faz Deus levantar do trono. Minha serva está me chamando. Meu servo está me clamando. Eu vou correr. Eu vou em socorro. É agora. Ele vem em seu socorro. Aleluia, Jesus. Ele para tudo se necessário para lhe atender. Muito embora nós sabemos que o nosso Deus é de movimento, ele não para. É só suposição, só conjectura. Ele para tudo para te atender. E às vezes Deus procura a igreja e não consegue ouvir a voz da igreja orando, intercedendo. Há tantas as coisas que nós podemos interceder. O seu irmão que está sentado do seu lado precisa da sua oração. E a Bíblia nos mostra que quando nós oramos pelos outros, Deus olha a nossa causa. Foi assim com Jó. Foi assim com Jó. Ele estava sofrendo. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de Jó. Ele perdeu todas as suas verdades. Perdeu a família, só sobrou a mulher. Perdeu os amigos, porque todos se afastaram. Por que assim? Porque você está passando prova, você está passando luta, às vezes o seu filho está no mundão. Ah, o irmão César está em pecado. O irmão César está em pecado, a família dele não se converteu ainda, ele já tem anos na presença de Deus, e os filhos não se convertem. Não olhe para isso não, querido, olha para Deus. Ele que garante não é seu amigo, não é sua amiga, quem garante é Deus. Aleluia! Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, você crê? Aleluia! Se você crê, então confia. Aleluia. Confia que Deus vai lhe fazer essa tempestade se calar e a bonança se fazer. Agora nós temos que crer. Parece que no momento da adversidade nem tábuas você encontra para submergir, não é verdade? Você procura em algo para se segurar e não consegue. Parece que você está só. Não é só você que pensa assim não, querido. O próprio Senhor Jesus pensou isso. O próprio Senhor Jesus teve um momento em que o Pai virou as costas para não ver. Acredito, para não ver o sofrimento. Ainda que ele com as costas viradas, ele veria, porque ele é Deus. E Jesus pergunta, por que me desamparaste? Foi o sofrimento. E o seu e o meu não é maior do que o de Deus. Não é para se comparar. Não é para se comparar. Segura no Senhor Jesus, independente do que você esteja passando. Não agiganta o seu problema, não. Porque quanto mais nós olhamos para o nosso problema, ele só faz se agigantar, ele só faz crescer, ele só faz ficar cada vez mais impossível de vencê-lo. Já pensou se Davi ficasse olhando para o tamanho daquele homem, o filisteu? Fazendo aqui uma correção, já vi vários. E eu me policio para isso. Chamaram aquele homem de gigante. A Bíblia não diz que ele é gigante. A Bíblia diz que aqueles homens eram grandes, era muito grande, podia ser chamado sim de gigante. Mas a Bíblia não chama ele de gigante. Vamos lá na Bíblia e vamos ver. Porque Deus não queria gigantar mais do que ele era. Deus não queria dar moral para o problema. Quem tem que ter moral na sua vida é Deus.
Quem tem que se agigantar na sua, na minha vida é Deus. Olha para Ele, vira os olhos dele. Aleluia. Pedro, uma certa ocasião, viu um menino sobre as águas. Muitos se aterrorizaram, pensaram que era fantasma, mas sou eu. E Pedro diz para Jesus com tanta confiança: se é o Senhor mesmo, deixa-me ter contigo. Ele diz: vem, Pedro. E Pedro, com toda a confiança que tinha na palavra do Senhor Jesus, que Deus disse para ele: Jesus, vem. E ele prontamente. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Confia na palavra, ou seja, confia nas promessas. E Pedro confiou. E Pedro botou o pé para fora e começou a andar sobre o mar. Mas aí veio problemas. Ele deixou de estar com os olhos fitos no Senhor, porque a Bíblia diz que Pedro fitou os olhos no Senhor e começou a andar. Ou seja, olhou para ele fixamente, assim como eu estou olhando para o pastor Jorge lá fora. Olhar para ele. Eu não quero enxergar a igreja da direita nem da esquerda. Eu quero olhar para ele e lá, e voltar, e vou chegar lá. É isso que você tem que fazer. Olha para Jesus. Não é os problemas da direita, não. Não é os problemas da esquerda, não. Não é os problemas que ficaram para trás, porque tem gente que fica olhando. Os problemas que você já venceu, às vezes você fica procurando ele. Ele não está mais lá não, querida. Ele não está mais lá não. Deixa ele lá. Fica os olhos do Senhor, você vai ver que maravilha. Porque Pedro, enquanto estava com os olhos fixos no Senhor, ele andou por sobre o mar. Acredito eu que ele começou a olhar a profundeza, a escuridão do mar, aquela coisa azul, o ventinho soprou e ele aí tirou as vistas. Curioso que ele é. Tirou os olhos do Senhor e afundou. E uma coisa me chama a atenção nessa palavra. Pedro, todo mundo sabe que era pescador, não é verdade? E pescador de alto mar, não sei se você sabe disso, muitos são tão hábeis com o mar que ele mergulha sem aparelho em certas profundidades que nós, natural, não vamos. Eu nunca vi em minha pouca vida de 56 anos, dizer que um pescador não soubesse nadar. Eu nunca vi. E Pedro afunda e se desespera, esquece que ele sabia nadar. E Jesus vem e o tira. Mas se ele tivesse fixado, sem tirar os olhos do Senhor, ele esfregaria até o Senhor. Não precisaria Deus tirá-lo das profundezas. Ele chegaria. E é isso que eu quero dizer para mim e para você. Vamos olhar para o Senhor, porque nós só dependemos dele e mais ninguém. Nós só dependemos dele, viu nos olhos dele, querido, querida. E você vai ver, quando mais você anda e confiante no Senhor, esquece dos problemas e faz como a Bíblia nos ensina. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E o que, igreja? As outras coisas vos serão acrescentadas. Busca! Continua buscando! Busca mais! Jejua! Continua jejuando! Jejua mais! Ora! Continua orando! Ora mais! Aleluia, Deus. Continua! Buscando o reino dos céus! Amar os irmãos